Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Cravesi. E no vídeo de hoje eu quero conversar sobre 3 indicadores de que a microbiota do seu paciente não vai nada bem. Então, bora lá? Bom, uma das grandes questões quando a gente fala de modulação intestinal é entender se o paciente tem disbiose. Eu tenho alguns vídeos aqui comentando sobre disbiose, que a gente tem vários tipos de disbiose, que a disbiose via sinais e sintomas não é tão fácil de ser identificada, apesar de ter também alguns vídeos falando sobre a correlação de alguns sintomas que podem ter ali com a disbiose, mas que aquilo ali não necessariamente vai sempre indicar a disbiose. É meio que um tiro no escuro, é meio que você estar no escuro tentando entender o que o seu paciente tem. Mas eu separei 3 características que podem indicar que a microbiota não está legal. E como eu falo que a base de uma intervenção para uma modulação intestinal sempre inclui a dieta, e que a dieta ela não vai trazer nenhum malefício se o paciente tiver diferentes tipos de grau de disbiose, seja ele péssimo ou seja ele um grau mais leve, a gente pode, então, utilizar esses recursos para ter um direcionamento de uma probabilidade de disbiose do nosso paciente e fazer essas intervenções alimentares para ajudar o paciente, principalmente em casos onde o paciente não tem o recurso financeiro para fazer um exame de sequenciamento que ainda não é acessível para todos, né? E muitas vezes a consulta do nutricionista já é particular. Alguns pacientes já têm um pouco de resistência em ter que pagar a consulta particular, e principalmente quando é solicitado um exame que não é tão barato, mas que tem sua importância e relevância, isso pode causar um certo desconforto. Então, o intuito aqui é sempre tentar trazer a informação para que você consiga aplicar em qualquer público. Até mesmo quem faz trabalhos voluntários, que atende pessoas que não têm condição de pagar o valor da sua consulta, mas que você tem ali um dia da semana, um dia do mês, de atendimento para um público mais carente, né, para poder ajudar essas pessoas a ter acesso a uma alimentação melhor, ter mais saúde, prevenir doenças, a gente também consegue, né, de alguma forma, trazer essas informações. O que precisa ficar claro é que a presença de sintomas gastrointestinais não necessariamente bate o martelo sobre uma disbiose. Um grande exemplo é uma pessoa que tem constipação, que tende a ter distensão e flatulência e dor abdominal, não significa que esses sintomas são causados pela disbiose. Às vezes é uma pessoa que tem um padrão constipado, e constipação tem vários motivos, desde alimentação, a falta de hidratação, questões fisiológicas, tem pessoas que têm constipação crônica, até mesmo a microbiota pode ter uma certa causa nessa constipação, mas é o que não é tão comum da gente ver, é mais difícil. No geral, é realmente ajuste alimentar que precisa ser feito para melhorar aquilo ali, ou até mesmo questões hormonais. Então, mulheres que tomam anticoncepcional podem ficar mais constipadas. Enfim, uma gama de causas. Em consequência dessa constipação, se a gente não tem esse esvaziamento correto, a gente aumenta a fermentação dos elementos que estão nessas fezes, que causa distensão, tanto por conta de estar armazenando esse bolo fecal e do aumento dessa flatulência, e causa também dor. Então, é um clássico de que esses sintomas não têm correlação nenhuma com microbiota, estão todos relacionados com essa constipação, que pode ter outras causas que não necessariamente a microbiota, tá? Um outro ponto é que a ausência de sintomas também não significa ausência de disbiose. Existem pessoas que podem não apresentar sintomatologias gastrointestinais oriundas da disbiose. Ela até pode ter outros sintomas
aleatórios que não consiga fazer essa associação. A gente acha mais fácil associar sintomas gastrointestinais por estar ali naquela região, todo mundo ali, né, bactéria ali, tá naquela região, então os sintomas primeiro vão surgir ali. Mas a gente pode ter indivíduos que não tenham sintomas ou que tenham manifestações em outras partes do corpo que dificultam essa associação. Então, a disbiose, cada um vai apresentar de uma forma, com ou sem sintomas. E também, esses sintomas podem ser oriundos de outras causas, como a gente acabou de ver aqui no exemplo que eu dei. Então, focando para esses 3 indicadores, que são super importantes, é o seguinte. O primeiro deles, que eu sempre enfatizo, é o odor fétido de fezes e de flatulência. Quando o indivíduo tem esses gases, que é um cheiro anormal, né? E também da evacuação, é aquele cheiro anormal, sabe? Aquela coisa que aromatiza a casa inteira, a família inteira reclama, todo mundo fala, pelo amor de Deus, abre a janela, joga um cheirinho, sei lá, faz o quê. A gente está falando de algo que passa do odor natural, né? Que não é agradável, mas que é suportável. E que não aromatiza a casa inteira. Isso é um sinal de uma possível disbiose. Por quê? Se a gente tem processo de má digestão, a gente vai oferecer nutrientes para a microbiota que não deveriam ser oferecidos. E aí a gente pode ter, principalmente oriundo da proteína, o aumento de algumas bactérias que vão causar uma decomposição dessa proteína na microbiota, gerando esse odor característico. Outras questões onde a gente encontra esse odor característico são indivíduos que não costumam ter esse odor e de repente passa a ter. E geralmente vem associado à alteração, tanto em consistência quanto coloração das fezes. E isso tem uma correlação com infecção por bactérias patógenas. Então o indivíduo passa a ter um quadro de diarreia com uma coloração diferente com esse odor. E aí, às vezes, é ali associado ao crescimento de uma bactéria patógena, onde ele faz tratamento e tudo fica bem, tudo melhora. Então, esse é um sinal de que há algo errado com a microbiota, um sinal bem clássico, e que pode sim indicar uma disbiose, indicar o crescimento de bactérias que não deveriam de estar tão aumentadas. Esse é o primeiro indicador, que é importante a gente ter essa atenção, mas lembrando que, né, a gente não consegue bater o martelo e fechar um diagnóstico de que é disbiose com certeza, eu tenho total certeza, 100% de certeza que é isso, porque podem ser outras causas, mas muitas vezes tem essa relação. O segundo indicador é quando esse indivíduo ele não tem um processo digestório muito bom, pelo motivo explicado anteriormente. Quando esse indivíduo ele apresenta ali nas fezes alimentos inteiros, e quando a gente fala alimentos inteiros, não é algo que a gente espera encontrar. A gente sabe que alguns alimentos não são digeridos. Então, por exemplo, a casquinha do milho, se a gente encontrar ali após uma festa junina, tá tudo bem, é normal. Agora, você encontrar o milho inteiro sem estar digerido, nada, já é algo para chamar ali uma preocupação, um alerta. Então, algumas pessoas têm essa característica de apresentar alimentos inteiros e aqueles alimentos que não necessariamente eles devem ser encontrados inteiros nas fezes. Como eu comentei, o que não é digerido a gente até encontra, mas o que é digerido tem que estar digerido. Isso é um potencial causador de disbiose. Não significa que eu tenho má digestão e isso é uma consequência da disbiose. Geralmente isso vem antes da disbiose. Pelo mesmo motivo, eu estou expondo a microbiota a nutrientes, a alimentos, a elementos aos quais ela não estava acostumada, e isso pode fazer com que cresça determinadas bactérias
que não são benéficas nesse meio. Nem sempre a gente vai ter esse crescimento de bactérias não muito benéficas, mas pode ser um indicativo. Então, a gente tem que ter um pouco de cautela ao analisar sinais e sintomas, quando a gente não tem nenhum estudo que correlacione de fato quais são os sintomas que são indicativos de disbiose. E aí a gente precisa trabalhar um pouco assim, meio que no escuro, às cegas, tentando entender o que está acontecendo. Mas é um forte indicador de que possivelmente aquele indivíduo pode desenvolver problemas, né, nessa microbiota por conta de uma digestão inadequada. E aí, nesse caso, é importante a gente pensar em corrigir o processo digestório desse indivíduo, entender se ele está tomando alguma medicação, como inibidores de bomba de próton, que possam estar reduzindo o ácido clorídrico e atrapalhando, de certa forma, esse processo digestório. Se é um indivíduo idoso, onde a gente já tem ali fisiologicamente esse processo de digestão sendo comprometido, ou se é alguma alteração ali que esse indivíduo tem e que precisa ser corrigida, com a inclusão de enzimas digestivas para que tudo funcione de forma adequada e a gente evite o contato dessas bactérias com elementos que não são muito positivos, né? Que deveriam estar sendo bem digeridos e até mesmo pensando a nível de absorção. Então, a gente pode não ter uma absorção adequada daquele alimento por conta de um processo digestório inadequado. O terceiro e último indicador são pessoas que têm flatulência em excesso. Essa flatulência em excesso, ela representa a fermentação. Essa fermentação, ela pode ser oriunda de tanto de bactérias positivas, tá? E aí a gente não consegue só pelo sintoma fazer esse discernimento. Então, algumas pessoas tendem a ter um aumento de algumas bactérias positivas que são fermentadoras e que vão ocasionar esse sintoma de aumento de fermentação e que pode causar esse desconforto. E um dos elementos de tratamento é minimizar esses alimentos fermentáveis para que essa bactéria não fermente tanto e não cause esses desconfortos. Um outro elemento é que uma fermentação excessiva, principalmente se ela é no trato gastrointestinal mais superior, pode ser um indicativo de SIBO, onde a gente tem mais bactérias que, consequentemente, vão fermentar mais e podem gerar esse sintoma e desconforto nesse indivíduo com muita eructação e aquela distensão abdominal, tá? E isso daí é um elemento de alerta, porque SIBO também é um tipo de disbiose, e que, como eu comentei em outro vídeo anterior que eu vou deixar aqui para vocês, a gente pode ter concomitante também a ocorrência aí da disbiose intestinal tradicional com o aumento da SIBO. Então é importante a gente entender o que está acontecendo ali na microbiota do paciente. Além disso, o excesso de fermentação ele pode ser oriundo de intolerâncias alimentares. E, da mesma forma, a gente cai no que eu falei anteriormente. Se a gente tem uma intolerância alimentar, a gente não digere bem aquele nutriente. E se a gente oferece esse nutriente, a gente pode selecionar bactérias não muito positivas nessa microbiota, fazendo com que elas aumentem e com que a gente tenha ali um cenário de disbiose, porque a gente está fornecendo nutrientes que não são adequados para aquela microbiota. Então, o excesso de fermentação ele pode ser um indicativo indireto também de que a gente tem uma provável intolerância alimentar e que esse alimento que não está sendo, esse nutriente que não é digerido, está sendo utilizado para a microbiota que está fermentando e que está causando esses efeitos colaterais. Então, vejam, muitos dos sintomas que são usados para indicar disbiose, na verdade, eles são indicadores de outros elementos que podem anteceder a disbiose. E aí vem a situação de que, em quanto tempo eu preciso me expor àquele elemento para, de fato, eu ter uma disbiose? Ninguém sabe sobre essa resposta. A gente não tem na literatura falando que você precisa ficar ali cerca de um mês com
um processo de má digestão e ter desbiose. Até porque cada um vai responder de uma forma, depende de como está a microbiota inicialmente. Segundo ponto, como esses sintomas antecedem, então não necessariamente eles são indicativos de desbiose, porque eles não são consequência da desbiose. E como eu comentei, algumas pessoas têm sintomas quando têm desbiose e outras não têm sintomas quando tem desbiose. E muitas vezes esses sintomas são relacionados a processo de má digestão, a processos de intolerância, alergias, sensibilidades alimentares. E que, como consequência dessas sensibilidades e intolerâncias alimentares, a gente pode gerar uma desbiose. Então, quando você diagnostica que aquele paciente tem intolerância à lactose, tira a lactose e ele melhora os sintomas, e a gente vê uma melhora dessa microbiota, significa que não necessariamente a desbiose era o problema inicial, mas pode ter sido uma consequência de uma condição que aquele paciente tinha ou desenvolveu ao longo da vida e que passou ali a ser um problema na vida dele. Então a gente precisa ter esse discernimento e a gente precisa compreender essas diferenças para a gente poder dar o melhor suporte para o paciente. Lembrando que o primeiro passo da modulação intestinal é entender se o paciente tem ou não tem desbiose. E como eu comentei no início do vídeo, que os sintomas, eles são difíceis da gente identificar desbiose em si, por conta de uma simples flatulência poder indicar várias coisas diferentes no indivíduo. A gente pode começar com algumas mudanças de correções de digestão, correção de dieta, estímulo de atividade física, trabalhar com esses pilares para trazer o equilíbrio ali da microbiota, mesmo que aquele paciente não tenha a possibilidade de fazer o exame para confirmar a desbiose, o tipo, e trazer esse direcionamento personalizado do que a gente pode fazer com aquele paciente para ajudá-lo. Então, esclarecido tudo isso, eu quero que vocês tenham em mente que os exames de precisão, eles vão nos ajudar muito a entender exatamente o que está acontecendo na microbiota de cada paciente. Os sintomas, eles não têm correlação direta com desbiose e muitas vezes eles são consequências de problemas de digestão e que podem levar à desbiose ou não. Então, a gente precisa ter isso muito claro e não chegar cheio de afirmações, como muitas vezes eu vejo em várias áreas, como, por exemplo, a SIFO, né, a síndrome fúngica, ela cresceu muito, está sendo disseminada e as pessoas estão fazendo uma correlação de queda capilar com síndrome fúngica de uma forma muito assustadora, onde a pessoa está com queda capilar, é certeza de que é síndrome fúngica, e não necessariamente é. Existem várias causas. Da mesma forma que eu comentei, constipação tem várias causas, a microbiota pode ser um desses pilares, mas existem várias outras que a gente precisa investigar, e nem tudo é culpa da microbiota. Então a gente precisa entender que muitas vezes os sintomas vêm antes da desbiose, e que a desbiose é a consequência dos sintomas, e não o contrário, os sintomas sendo consequência da desbiose. Quando a gente entende isso, a gente consegue ter uma visualização melhor para compreender quando o paciente possivelmente tem ou não tem desbiose e aqueles sintomas são indicativos disso. Então, eu separei esses 3 aqui que vão ajudar bastante você nos seus atendimentos para entender se, de fato, o seu paciente pode ou não ter desbiose. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Coloca aqui embaixo para mim qual método que você usa para detectar desbiose. Eu vou adorar saber. Eu gosto de saber sobre essas informações. Se você já viu alguma referência ou se algum outro profissional expert te mostrou alguma referência que associe sintomas com desbiose. Pode compartilhar comigo, que eu adoro essa troca também de informações. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!